tem Santos e Atlético na tela da Globo, viu? 9h30 da noite. E vamos trazer aqui para nossa resenha do Globo Esporte Giovana Pires, que está na cidade do Galo, e o Atlético com o departamento médico cheio, Giovani. E agora com mais um desfalque para essa partida. Giovana, muito boa tarde para você. Tá complicado, viu, Lages? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. São 8 jogadores do Atlético no departamento médico neste momento. A principal ausência é o lateral esquerdo Guilherme Arana. Ele acabou sofrendo uma lesão na parte posterior da coxa direita na partida contra o Vitória no último domingo. Naquele jogo foi substituído pelo Caio Paulista e é o que deve acontecer também, é mais provável amanhã. Além disso, o Patrick também sofreu uma entorse no tornozelo nos últimos dias e fica de fora. Os outros 6 jogadores desfalcando no departamento médico são aqueles que já estão na fisioterapia há mais tempo. Igor Rabelo, Alan Franco e também Júnior Santos. Além disso, Caio Maia, Cadu e Brian Palacios. O Atlético busca a primeira vitória nesse Brasileirão. Está vivendo o pior início de campeonato desde 2017, quando só foi vencer na 5ª rodada. Não é o que a torcida e nem o time quer para 2025, então vai em busca dessa vitória diante do Santos na 4ª rodada do Brasileirão. Até para ajudar a compor esse elenco, o técnico Cuca convocou 3 jogadores das categorias de base do Atlético. São os meias David Cauã, Zé Felipe e também o Índio. O Índio que protagonizou um lance bastante inusitado nesse jogo de ontem. Vamos ver. Atenção, atenção! Alerta de lance bizarro na tela do seu Globo Esporte. Ih, o juiz pega outro pênalti. Não, deu tilt na cabeça dele. Meu Deus do céu. Eu acho que deu um branco nele. Meu Deus do céu. Deu um branco. Pane inexplicável na cabeça do jovem Índio, do sub-20 do Atlético. Ele pega e solta, como... Eu não entendi. Ô, Índio, você tá jogando handball, Índio? Lance bizarro, que por incrível que pareça, tem histórico até recheado no futebol. Já rolou em jogo de Série A, viu? Ele pega a bola com as mãos e o árbitro não tinha marcado absolutamente nada. Já rolou com o zagueiro de Copa do Mundo. Márcio Santos pega a bola com a mão e o juiz marca pênalti. A jogada parou, todo mundo parou no lance. Rolou até na poderosíssima Liga dos Campeões, ano passado. É um pênalti estúpido, idiota, e isso é pênalti. Ou seja, é raro, mas acontece. E fica de lição pro futuro, viu, Índio? Que doideira. O pênalti bizarro do Índio foi o terceiro de um jogo dos mais animados do Brasileirão Sub-20. O primeiro saiu quando o Corinthians já vencia por 1-0 nesse gol do Guinegão. Lance todo esquisito com o Pedro Ataíde. O juiz pegou mão, gente. É isso? David Cauã marcou pro Galo. O segundo penal foi o mais normal do jogo. O braço direito aberto, né? Bahia bateu e o goleirão Pedro Cobra pegou. Monstro! Do pênalti bizarro do Índio saiu o segundo do Corinthians. Outro do Guinegão. O Galinho empatou nessa linda jogada coletiva. Zé Felipe! Só que o Guinegão tava realmente inspirado. Fez o terceiro e garantiu a vitória do Corinthians 3-2. Guilherme Arana, que tinha sido o primeiro desfalque noticiado ontem pelo Atlético, lesionou a coxa direita. E hoje mais uma notícia ruim vinda do departamento médico do Atlético. O volante Patrick não é tão utilizado pelo técnico Cuca, só que sofreu uma entorse no joelho direito. E aí mais um desfalque, é mais um jogador a menos que o Cuca tem como opção para montar esse time do Atlético na busca por essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro amanhã, 9h30 da noite na Vila Belmiro, contra o Santos, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético que tem não só o Patrick e o Guilherme Arana, mas também tem no departamento médico o volante Alan Franco, equatoriano, com lesão no joelho direito, e os atacantes Júnior Santos, Brian Palacios, os dois com lesões na coxa direita, coxa esquerda, Cadu com o joelho direito machucado e o Caio Maia também com o joelho direito machucado. Então, contando, são 1, 2, 3, 4, 8 desfalques do Atlético. O técnico Cuca, então, inclusive teve que relacionar 8 jovens da base do Atlético para completar, né, os relacionados para essa partida amanhã na Vila Belmiro. Partida muito importante, o Atlético precisa dessa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Os jogadores na zona mista falaram sobre a importância de
pontuar o mais rápido possível para não deixar os adversários da parte de cima da tabela se distanciarem e também para evitar correr risco de sofrer o que o Atlético sofreu em 2024, quando na última rodada chegou com risco de rebaixamento, precisando vencer aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o técnico Cuca tem muitos desfalques, só que tem problema do outro lado também, né, Edmar? O Santos vive uma fase horrorosa também. Já, Bruno. Vamos colocar primeiro aqui a lista de relacionados do Atlético. Então tá aí, ó. Everson, o Delfim, né, que é o goleiro, Robert, Alonso, o Ivan Roman, o zagueiro, né, que foi tão bem na última partida, Lianco de volta, Rômulo, Vitor Hugo, Caio, Natanael, Rubens, Aravia, o Bernardo, o Davi Cauã, o Fausto, o Gabriel Menino, Igor Gomes, Índio, também relacionado, Scarpa, Zé Felipe, Coelho, Hulk, João Marcelo e Rony. Essa é a relação de jogadores do Atlético que está chegando, deve estar chegando daqui a pouco lá em Santos, né? Foi para São Paulo, de São Paulo seguindo então de ônibus para Santos. Eu estava acompanhando o noticiário hoje nacional, Lélio, Daniel, e quase todas as equipes com problemas de contusões. Quase todas. E não é contusão, assim, um carinho ou outro, não. De jogadores importantes, contusões importantes. A gente está praticamente início de temporada, né? A gente está em abril, né? Não sei se é o tipo de jogo, a preparação, o nível de exigência, mas são muitas contusões, né? Edmar, a gente está hoje é dia 15 de abril. Isso. O Campeonato Mineiro começou no dia 18 de janeiro. Tá certo? Então, 3 meses. 18 de janeiro. Só que os clubes tiveram uma semana de preparação. Ou 12. No caso, o Cruzeiro até se preparou um pouco mais. Ele voltou. Foi tipo voltou dia 4, alguns dias depois estava nos Estados Unidos. O Atlético, ele já vai para os Estados Unidos direto. Mal fez 2-3 treinamentos para jogar contra o Cruzeiro no sábado. E lembrando que o Cruzeiro teve 40 dias aí depois também do Campeonato Mineiro, né? Sim. 40 ficou fora, né? Sim. Mas aí você vai pegar a do Matheus Henrique, é um outro tipo de lesão. É outra coisa. Mas o Atlético está cheio de lesão muscular. Muitas. Guilherme Arana, o Júnior Santos. Esse Palácio também não é lesão muscular? O Palácio é muscular também. Sabe? Então, cara, isso é graças ao calendário. Janeiro, se apresenta, faz os exames, começa a treinar. Treina um mês. Mas um mês você faz amistosos. Ou seja, era pra você começar a jogar em março. É como funciona em todo lugar do mundo. Agora, esse ano, ainda tem a desculpa, mas tem o Super Mundial. Beleza. O campeonato estadual você joga já valendo 3 pontos, sem se preparar, e se não ganha, dá uma zebra tremenda. Cai treinador, né? Exatamente. Então, cara, você fica entre a cruz e a espada. Campeonato estadual não vale nada, né, Léo? Mas perde ele pra você ver, né? Pois é. E Dani, você acha também que tá muito grande? Porque você pega todos os times, praticamente todos os times. E olha que ainda, mesmo a gente achando, e o Cuca falando dessa questão do elenco curto e tudo mais, você pega as outras equipes também de ponta, quem tá liderando o Campeonato Brasileiro e tudo mais, tem contusões, tem jogadores importantes fora, né? Quer dizer, é um todo. Você imagina as outras, então, que não tem nem essa reposição, né? A gente tava vendo, por exemplo, o São Paulo, que veio jogar contra o Cruzeiro aqui. São Paulo abriu o cofre. Tá sem o Lucas Moura, tá sem o Oscar, tá sem a Arboleda. Olha os seus principais jogadores, né? Alguns contusões musculares, outros... O próprio Luiz Gustavo, que foi um problema pulmonar. Também. Assim, é o campeonato, é o calendário brasileiro, não tem jeito. E esse ano o calendário ainda começou antes e vai terminar depois, por causa do Super Mundial, que tem a desculpa no meio do ano, né, que vai parar, ok, mas para parar no meio do ano, empurrou para lá e empurrou para cá. Então, ou seja, os times começaram antes, a preparação foi encurtada, e aí vem, por exemplo, a gente estava falando aqui ontem sobre o Guilherme Arana, e o Cuca falou, já vinha com a perna pesada. A gente sempre fala, né, Lélio? Poupar por poupar, tirar o cara por tirar. Não, vou tirar aqui por quê? Por causa de nada, só pra poupar. Eu sou contra, o Lélio já falou também que é contra, mas por que o Guilherme Arana jogou contra o Ciência, contra o Iquique?
Se tava com a perna pesada já, isso já é um indício. Aí vem a contusão muscular, e agora o cara vai desfalcar o Atlético em jogos importantes. Então tem que saber dosar? Vai ter que saber dosar. E aí é um problema que o Cuca vai ter, e vai ter mesmo, porque o elenco do Galo tá desse tamanhozinho, né? O elenco do Atlético tá curto, eu digo de qualidade, experiência. Tem lá os jovens que estão lá e tal, mas é um monte de menino, o Atlético vai apostar no Campeonato Brasileiro um monte de menino. E aí? E isso parece que é muita pirraça, né? Porque vai o Campeonato Brasileiro até o dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Tá? E aí, o que vai acontecer? Para atender o que é o mínimo que se tem que fazer, nós vamos ter ainda mais 4 datas aí de jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Também. E aí, mas vai demorar assim, porque nós vamos parar o campeonato igual todo mundo pede. Mas em todo lugar do mundo isso é feito. O que não pode ser feito aqui? Tem que ser feito, né? Porque aqui tem que ter o campeonato estadual. Se não tiver, sabe? E é cansativo. Olha só pelo lado... Agora sim, vamos falar. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar quais as possíveis, né, escalações. Mas, Bruno, Daniel, do lado do Santos também tem problema. E tem desfalque problema. Importante. Desfalque Além importante. do treinador que eles estão resolvendo. No setor do ataque. Você lembrou bem, o Santos começou a semana perdendo seu treinador, demitindo, né, seu treinador, o Pedro Caixinha, que vinha sendo muito criticado pelo trabalho desenvolvido à frente do Santos. E hoje aparece a notícia de que o venezuelano Soteldo está fora desse jogo contra o Atlético. Soteldo, que se lesionou também, os exames confirmaram essa lesão, ainda não tem previsão de quanto tempo ele vai ficar fora, mas para o jogo de amanhã ele já é desfalque certo. O Santos, que já está tendo tantas dificuldades, ainda não vai poder contar com o Soteldo. E é uma também, né? Santos que está conversando com o Sampaoli, aí é interessante a gente falar, né? Acompanhando o pessoal hoje de rede também, muita gente dizendo que o Sampaoli falou pro Santos assim, não, é Neymar e mais 7, e se não vier em 3 horas eu vou embora. O Santos falou, o que é isso? De onde vocês tiraram isso? Mas a outra informação que eu vi é que ele já tinha aceitado ontem. Exatamente, não tem... Vai assinar agora à tarde. Exato, não faltava tem nada a parte disso. burocrática. E é capaz que um treinador vai chegar sabendo todos os problemas, sabendo que você não tem como contratar, você vai pedir 7 jogadores e vai dizer que em 3 horas você vai embora. Então nem vem, né? Vai contratar 7 jogadores 7 assim. jogadores. Tá não, bom. mas ele não falou isso não. São as coisas. Quer dizer, tem coisas fora do comum que acontece, né? César Sampaio comanda a equipe amanhã, mas ele ainda deve assinar hoje. É um treinador que a torcida gosta muito, né? Que traz esse DNA que ele se coloca, e a gente também já teve chance de ver por aqui, que é um DNA ofensivo. As pessoas esquecem, mas ele foi vice-campeão brasileiro, né? Com o Atlético. Vale a gente... com o Santos. Com o Santos, vice-campeão com o Santos. Com o Atlético ele foi terceiro ou quarto? Terceiro e ficou a 3 pontos do título. Exatamente. Ficou a 3 pontos do título, ou seja, não foi uma campanha horrorosa também, que aqui no Brasil é meio complicado isso, né? Mas ganhou a vaga da Libertadores e tá ok. Então tem esse DNA ofensivo e também a gente sabe, gente, se o Neymar tá lá e se ele é o cara, né, que tá falando, é porque houve a aprovação do Neymar. Ok, tem isso, né? Tem isso. Então, e o pessoal gosta muito dele lá, ele anda de bicicleta para todo lado, mora hoje no Rio de Janeiro, né? Até ele foi visitar o Atlético lá no Maracanã, o pessoal ficou falando, é ele que tá voltando e tudo. Ou seja, é um Santos também com problemas, né, de acertos também pelo campeonato, problema aí de mudança mesmo, de esquema tático e tudo mais. Não vai ser um jogo fácil na Vila Belmiro, mas promete ser um jogo pegado. Ou não? Promete. Com certeza, né? O Santos tem. A gente fala, igual o Seabra falou, eu já não acho o time do Santos tão fraco assim. Vamos ele tem bons jogadores. Coloca aqui pra gente. Bons jogadores. Esse Guilherme é bom jogador, o Neymar é indiscutível. O Tiquinho Soares tá lá. Você pega no meio de campo, não sei se o Pituca vai jogar. Mas é um bom volante. A zaga tem o Gil e o Zé Ivaldo. Tá aqui, pra gente comparar. Vamos lá. Santos aqui, goleiros. A gente tem o Brazão pelo lado do Santos, o Everson pelo lado do Atlético. Ok, os dois? São bons goleiros, mas o Everson é melhor. Beleza. Entre um e o outro, pra mim, o Everson. Léo Godoy e Natanael pelo lado do Atlético. Pau a pau. Pra mim, Natanael. Um pouco à frente. Gil
e Lianco. Lianco. Esse aí tá bem na frente, né? Gil é experiência, né? Muito experiente. Outros experientes, Zé Ivaldo e Alonso. Pra mim, o Alonso. Pra mim também. Escobar. Nós estamos indo por um caminho aqui. Vai dar nós já montamos o time todo Atlético. Escobar e Caio. Eu ainda não vi esse Escobar jogando, viu? Pra te falar a verdade. Mas como ele é lateral, eu vou... Ele é lateral. Sabe, eu vou votar no Escobar nessa aí. Eu vou no Caio, tenho gostado muito dele, jogador polivalente. Mas ele tem que jogar o jogo inteiro como lateral pra gente ver, né? É igual, por exemplo, poderia ter jogado contra o Iquique o tempo inteiro. Poderia, não precisava ter entrado só no segundo tempo. Exatamente. Já tava goleando mesmo. Pituca e Rubens. É o João Schmidt aí. Desculpa. E o Rubens, eu prefiro o João Schmidt. Eu tô gostando muito do Rubens. O Rubens, eu tenho gostado do Rubens também. Pituca, agora sim, e Gabriel Menino. Pra mim, o Gabriel Menino. Será que vai o Gabriel Menino? Não, isso aqui é uma provável escalação. Eu tô achando que vai jogar o Fausto Vera. Também. Eu tava achando que o Fausto Vera tava carta fora do baralho, mas depois do último jogo aí já nem sei. Agora é o seguinte, Neymar e Scarpa. Não, aí não tem nem comparação. Aí não dá, não. Então passemos Neymar. essa. Principalmente porque o Scarpa até hoje, esse ano... Tá mal. Tá mal. Tassiano e Coelho. Se a gente fosse levar o pé da letra mesmo, por exemplo, seria o Raul Reiser aí, que é o argentino, competindo com o Scarpa, porque ele é um meio. Porque é o contrário, né? Ali. Eles vão bater de frente. Mas aí é Tassiano e Coelho, Coelho. Tá. Aí sim, como é que você falou? O Reiser. Raul Reiser. O Reiser. Pra mim é o Reiser. É Reiser, meu. É Reiser? Então tá. E Rony? O Rony. Pra mim também é o Rony. Nesse momento, o momento do Rony é muito bom. Aí o ataque do Galo ganha. E o Hulk também, né? Tiquinho e Hulk. O Hulk. O Tiquinho Soares, beleza, fez um bom brasileiro, em 23 principalmente, mas com o Hulk não dá, não. Eu vou te falar que, inclusive, eu queria que o Tiquinho Soares tivesse vindo pro Atlético. Galo, Galo!